Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, aqueles que aqui conosco celebram esta Eucaristia, aqueles que nos acompanham pela TV Imaculada, nós estamos encerrando o tempo pascal. Domingo próximo iremos celebrar a festa de Pentecostes, o nascimento da Igreja, pela vinda do Espírito Santo. E nesta última semana do tempo pascal, a palavra de Deus nos coloca diante dos 2 grandes pilares da Igreja, Pedro e Paulo. Acredito que todos nós que acompanhamos a palavra no dia a dia, estamos acompanhando o relato nos Atos dos Apóstolos sobre Paulo e de modo particular no Evangelho sobre Pedro. Hoje, o grande desafio: Pedro, tu me amas mais do que estes? E vejam, irmãos, que Jesus estava ali num contexto eucarístico. Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de comerem, neste contexto de refeição, neste contexto de reunião com os seus. Pergunta a Pedro. E Jesus pergunta dizendo: Simão, filho de João. Não chama ele de Pedro. Simão, filho de João, nas 3 vezes. Aqui Jesus quer significar: eu te conheço. Eu conheço a sua raiz. Eu conheço de onde vens. Eu conheço a tua caminhada. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E vejam que Jesus estava rodeado dos seus. Jesus estava rodeado daqueles que o amavam.
daqueles que caminharam com Ele, daqueles que assumiram um compromisso de amor para com Jesus e para com o reino. Tu me amas mais do que estes? Jesus não estava perguntando se Simão o amava mais do que os fariseus, porque os fariseus não amavam Jesus. Era mais fácil fazer a comparação diante de alguém que não o amava. Mas Jesus se coloca diante de pessoas que o amavam e o amavam profundamente. Tu me amas mais do que estes? Cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Jesus confia a Pedro uma missão particular. Missão esta confiada também a todos nós pela graça do batismo. E esse questionamento vem também para a nossa vida. Jair, José, João, Maria, tu me amas? Tu me amas mais do que os vossos amigos que caminham convosco? É a grande questão do evangelho de hoje. E Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes. E a palavra diz, né, que Pedro ficou triste porque Jesus perguntou se ele o amava 3 vezes. Aqui Jesus quer renovar o compromisso de fé de Pedro. Pedro o havia negado 3 vezes. Não tinha motivo para Pedro estar triste. Jesus só quis retomar aquilo que ele tinha feito anteriormente, diante da paixão que aguardava o Senhor, diante da sua morte. Pedro o negara 3 vezes. E nós? A Pedro foi necessário 3 vezes, porque o havia negado 3 vezes. E nós? Quantas vezes é necessário que Jesus nos pergunte, tu me amas? A mim, com certeza, centenas de vezes. Talvez a vocês que são santos e perfeitos, não, né? Mas a mim, centenas de vezes, é necessário que Jesus pergunte, tu me amas? E para que eu possa responder, Senhor, tu me conheces, como Jesus conhecia Pedro, desde a sua origem, conhecia Pedro por inteiro. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Para que eu possa responder isso, e para que você possa responder isso, é necessário darmos de fato esse testemunho. Se eu amo Jesus, o que eu estou fazendo pelo reino de Deus? Qual testemunho eu tenho dado? Que serviço eu tenho prestado para que o reino de Deus aconteça? Como que eu estou cuidando do rebanho do Senhor? Porque todos nós temos uma missão particular dentro da igreja. Todos nós temos uma missão a cumprir como batizados. O que eu estou fazendo? Será que é o suficiente para que eu possa testemunhar que eu amo Jesus? Ou eu estou fazendo o mínimo, como por muitas vezes nós, né, respondemos, eu faço aquilo que é possível. Somos chamados a fazer muito mais do que é possível. Somos chamados a dar a vida, como Pedro, como Paulo. Somos chamados a dar a vida pelo reino. Fazer o que é possível é muito pouco. E às vezes nos contentamos com isso. Eu ajudo como posso na liturgia, eu faço a minha caridade, né, conforme é possível. É pouco demais. Tu me amas mais do que estes? Cuida, apacenta o meu rebanho, as minhas ovelhas. É o grande desafio para nós como igreja. E só é possível
quando de fato nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo de Deus, que nós vamos recordar a sua vinda no próximo domingo. Não é só o nosso esforço humano, não é só a nossa vontade humana. É insuficiente a nossa vontade humana para que cuidemos do rebanho do Senhor. É necessário a força do alto, é necessário o poder do Espírito, é necessário uma unção particular que todos nós recebemos, como filhos e filhas de Deus. Que possamos ouvir hoje Jesus falando ao nosso coração, nos chamando pelo nome e nos questionando: tu me amas mais do que estes? Então, cuida do meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, faça com que o meu reino aconteça no meio de vós. Seja esse o nosso desejo, como Igreja de Jesus Cristo, conduzida pela graça do Espírito Santo, pela festa que vamos celebrar no próximo domingo, e possamos realmente dar testemunho do nosso compromisso, não fazendo simplesmente o suficiente, fazendo muito mais que isso, dando a nossa vida para que o reino de Deus aconteça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.